Olá, pessoal! Vamos começar fazendo a correção das atividades da semana passada, de 18 a 22 de maio. Eu pedi a vocês para lerem o texto, o que são textos sagrados, e responder as questões. A primeira questão: de que maneira os povos registram os ensinamentos e acontecimentos de sua religião? Segundo o texto, os ensinamentos são registrados através de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias, pinturas, desenhos, esculturas. Segunda questão: escreva um texto explicando como é a estrutura do livro sagrado da igreja ou religião que você participa ou conhece. Quem é cristão, por exemplo, segue a Bíblia. É uma coletânea de livros dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia utilizada por evangélicos ou protestantes contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia católica contém 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Essa diferença ocorre porque os católicos incluíram alguns livros da tradução grega do Antigo Testamento. Um outro exemplo de resposta para essa questão: quem é muçulmano segue o Alcorão. Esse livro sagrado está organizado em 114 capítulos, denominados suras, divididas em livros, seções, partes e versículos. Professora, na minha religião não tem livro sagrado. Nós transmitimos os conhecimentos de forma oral. Não tem problema. Então explique como se dá essa transmissão de maneira oral. Professora, eu não tenho religião. Tudo bem. Escolha alguma religião de seu interesse e pesquise sobre o livro sagrado. Terceira questão: copie deste livro sagrado alguns ensinamentos importantes, transcreva-os e ilustre com desenhos. Essa questão fica a critério de vocês a escolha do ensinamento. Um exemplo da Bíblia, que também está presente na Torá judaica, são os 10 mandamentos. As questões objetivas. Os demais textos presentes na atividade auxiliam na resolução das questões. Se vocês fizeram a leitura atenta, tem explicação de como o texto se torna sagrado e quais as funções desse texto sagrado. Vamos às questões. Número 1. A partir da leitura que você fez, marque a alternativa que expressa a finalidade, a função, dos textos sagrados. Primeira alternativa: os textos sagrados são apenas histórias da carochinha, que alguém escreveu, de nada servem. Errado. A gente viu que os textos sagrados eles têm uma finalidade, uma função. Eles registram a tradição religiosa, comunicam a experiência e a atualizam. Por isso mesmo, a terceira alternativa, os textos sagrados, por serem muito antigos, não têm finalidade alguma, também está errada. Eles têm a função de atualizar a experiência religiosa. Os textos sagrados servem para nos ensinar a fazer as coisas erradas. Não é isso que a gente estudou. Os textos sagrados, eles trazem normas de conduta para quem segue esses textos. Então, eles ensinam a fazer as coisas certas de acordo com as regras daquela religião. Os textos sagrados têm a finalidade de incentivar o egoísmo e o desamor. Não, em nenhum momento a gente falou isso sobre os textos sagrados. Portanto, a resposta correta é: os textos sagrados registram, expressam e disseminam os ensinamentos das religiões. Questão 2. Os povos fazem religião, cada um à sua maneira. Esse jeito de fazer religião acaba sendo registrado, guardado e transmitido para as pessoas que virão no futuro. Sendo assim, marque a alternativa que expressa as duas formas mais comuns de transmissão das histórias sagradas: teatro e oralidade, oralidade e charges, oralidade e escrita, oralidade em sinais de fumaça, escrita e em pinturas. Todas as alternativas são formas de comunicação e são eficientes cada uma à sua maneira. Porém, o que a gente tem estudado são os textos orais e escritos, Portanto, as duas formas mais comuns de transmissão das histórias sagradas é a oralidade e a escrita. Questão 3. Cada tradição religiosa ou religião tem seus próprios textos sagrados, os quais contêm ensinamentos sobre as crenças e as normas de conduta que devem ser seguidas pelos adeptos ou seguidores.
Partindo dessa afirmação, marque a alternativa que apresenta as religiões que têm seus textos sagrados escritos. Cristianismo e a tradição indígena, judaísmo e a tradição africana, cristianismo e judaísmo, índios e africanos. Os exemplos de tradição oral, de transmissão através da oralidade dos textos sagrados, era tradição africana e tradição indígena. Então, todas as alternativas que contêm um desses não é a correta. A questão está perguntando sobre os textos sagrados escritos. A correta é cristianismo e judaísmo.